Crise sem fim. Benfica é eliminado para o Porto pela Taça de Portugal e torcedores pedem saída de Jorge Jesus. Pressão interna. Presidente Rui Costa é detonado por dirigentes que pedem demissão do míster. 3 clubes europeus monitoram a situação do lateral esquerdo Ramon. E João Lucas pode ir para a Fiorentina. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final. Não pule sequer uma parte desse vídeo para você ficar muito bem informado. Bom, hoje eu estou gravando um pouco mais tarde em função do jogo Porto e Benfica no estádio do Dragão. A gente vai repercutir aqui a eliminação do Benfica, a situação de Jorge Jesus e a crise sem fim por lá. Dirigentes do Flamengo estiveram no estádio do Dragão, que é o estádio do Porto. Marcos Braz, sempre sorridente, Bruno Spindel também, e Felipe Luiz, o lateral esquerdo, que está de férias, ele que está na Europa, esteve aí no Atlético de Madrid, também estava de forma presencial no estádio do Dragão. Então tinham muitos flamenguistas por lá. E o Benfica foi amassado pelo Porto. A diferença técnica é enorme. O Porto está anos-luz à frente do Benfica. O Porto precisou de um tempo apenas para liquidar a fatura. Somente no primeiro tempo, o Porto abriu 3-0. 2 gols de Evanilson, 1 gol de Vitinha. O Evanilson foi até expulso no fim do primeiro tempo e jogou todo o segundo tempo com 1 a menos. O Benfica foi muito ineficiente, criou pouco. O Porto se classifica para as quartas de final da Taça de Portugal e a pressão aumenta muito. Pouco mais de 1000 torcedores do Benfica estiveram no estádio do Dragão e protestaram, pedindo a saída de Jorge Jesus, alguns com lenços brancos. Lenço branco você já sabe o que é, né? Já expliquei aqui em diversas oportunidades. Quando a torcida levanta lenço branco, é rua para o treinador. E aí eles já fizeram isso quando o Benfica perdeu para o Sporting, no Estádio da Luz, em casa, agora contra o Porto. E muita gente confundiu o jogo de hoje. Não são 2 jogos pela Taça de Portugal contra o Porto, e sim um. Esse jogo de hoje foi decisivo e eliminatório, ou seja, o Porto avançou e o Benfica foi eliminado. A Taça de Portugal é como se fosse a Copa do Brasil aqui pra gente. E o segundo confronto que terá o Benfica contra o Porto, ainda nesse mês de dezembro, no dia 30, na outra semana, será pelo Campeonato Português. O Porto pode, inclusive, ampliar a vantagem para o Benfica. O Sporting, Porto liderando ali o Campeonato Português, o Benfica muito atrás. E esse jogo também será no Estádio do Porto, Estádio do Dragão. Bom, agora a gente traz aqui o ambiente, a crise que ronda lá o Benfica. O presidente Rui Costa está aí com a batata assando. Está sofrendo muita pressão interna. Vários dirigentes do Benfica pedindo a demissão de Jorge Jesus. Não é só a torcida. O torcedor benfiquista já não aguenta mais o míster. Inclusive, eles criticaram muito os 11 iniciais. Criticaram a escalação e a formação do Benfica. O Benfica tomou um baile para o Porto no primeiro tempo. 3-0 e poderia ser 5. O Porto perdeu muitos gols. Essa é a verdade. E o Benfica, com 1 a mais no segundo tempo, não conseguiu igualar a partida e nem conseguiu virar o jogo. Muita tristeza para os torcedores que agora vão respirar aí uma semana natalina e no dia 30 tem Benfica e Porto novamente no Estádio do Dragão pelo Campeonato Português. Marcos Braz deve ter saído do Estádio do Dragão muito satisfeito, ele e Bruno Spindel, porque eles voltariam ao Brasil, ao Rio de Janeiro hoje e adiaram o retorno para o dia 30. É porque aí tem coisa, aí tem negócio. E não caiu muito bem o encontro de Jorge Jesus com os dirigentes
às vésperas desse clássico contra o Porto. Ou seja, a pressão aumentou muito, a torcida caindo em cima do presidente Rui Costa, pedindo a demissão de Jorge Jesus, já não aguentam mais o trabalho do Mister. Agora, a pergunta que fica no ar: será que o presidente vai demitir o Jorge Jesus e toda a sua comissão técnica antes do dia 30 ou depois do segundo jogo contra o Porto? Lembrando que se o Benfica demitir o Mister, vai precisar indenizá-lo, ele e toda a sua comissão técnica. E a multa rescisória não é pouca, a multa rescisória não é barata. Então, muita coisa pode acontecer agora. Eles vão conviver com essa pressão, vão conviver com o Flamengo lá, lado a lado. Por enquanto, nenhuma informação sobre demissão de Jorge Jesus. Assim que acontecer, e se acontecer, a gente abre aqui uma live ou traz um vídeo urgente para informar para o torcedor rubro-negro. Agora, a torcida Fla-Porto comemorou e muito. Rapaz, o que teve de torcedor do Flamengo acompanhando esse jogo hoje não estava no gibi. Tanto é que a ESPN quebrou o recorde das TVs pagas. Foi a maior audiência. Porto e Benfica, pela Taça de Portugal, marcou 3 pontos no Ibope PNT da TV paga no momento da partida. Líder geral da TV paga, apenas atrás aí das redes de TV aberta nesse universo. Bem mais do que os jogos de futebol português alcançam. Ou seja, então a ESPN quebrou esse recorde de uma partida da Taça de Portugal, que não tem muita audiência aqui no futebol brasileiro, por conta da torcida do Flamengo, né? Que lotou aí, criou bandeiras, muitos colocaram o escudo do Porto nos perfis. A torcida do Flamengo fez um barulho nas redes sociais, então muitos que diziam que o Mister não ia sair do Benfica, o próprio Mister, né, que chegou a conversar com alguns jornalistas para tentar abafar um pouco a crise, porque ele viu lá o que aconteceu, o vazamento desse encontro, a fritura que está acontecendo, o Flamengo estando lá, fazendo todo esse barulho, todo esse carnaval. Então ele tentou apaziguar tudo, mas não deu. Onde a fumaça há fogo, e aí o que acontece? A crise só aumentou, a crise está muito grande lá no Benfica e tudo pode acontecer até o dia 30. O Flamengo, como quem não quer nada, aguarda a situação de Jorge Jesus. É claro que se o Jorge Jesus for demitido, amanhã já deve estar assinando aí com o Flamengo. Bom, um outro treinador que está na mira e que também conversou com o Marcos Braz hoje foi o Carlos Carvalhal. E o Braga esteve em campo hoje e também perdeu, foi eliminado. Na tarde desta quinta-feira, o Braga de Carlos Carvalhal entrou em campo aí pelas oitavas da taça, das oitavas de final da Taça de Portugal contra o Vizela, fora de casa. E aí, os comandados de Carvalhal foram prejudicados com a expulsão de Abel Ruiz no primeiro tempo e acabaram derrotados por 1-0 e foram eliminados. E com isso, a pressão aumentou muito lá em cima do Carlos Carvalhal. São esses dois técnicos aí que estão no radar do Flamengo, o Jorge Jesus com toda a situação peculiar e também o Carlos Carvalhal. Vitor Pereira também foi sondado. Paulo Sousa, que é treinador da Polônia, ele também aguarda aí uma definição de toda essa história e também que o Flamengo seja mais objetivo nessa questão aí do novo treinador. Bom, para a gente encerrar, de acordo com o portal Tuttomercato, a Fiorentina tem interesse na contratação do lateral direito João Lucas. O jogador rubro-negro se destacou ao ser emprestado para o Cuiabá e agora vem sendo soldado pelo clube italiano. O Marcos Braz, antes de embarcar para Portugal, já havia dito que o João Lucas não ia retornar ao Flamengo. Então pode ter caminho livre aí para o clube italiano, a Fiorentina. Falando ainda de mercado da bola, segundo o Transfer 24 Horas, o lateral esquerdo Ramon está na mira de 3 clubes europeus. O Basel, da Suíça, a Udinese, da Itália e o AZ Alkmaar, da Holanda. O jogador tem contrato com o Mengão até dezembro de 2025. Sua multa rescisória é de 50 milhões de euros, 320 milhões de reais. Grande abraço, saudações rubro-negras. Canal Flamix, são os cortes do Rafla, tem sempre o resumão do Mengão. Vou deixar aqui
no primeiro comentário fixado para você ir lá e se inscrever. São vídeos curtos, vídeos objetivos com o resumão do Mengão. E tem também aqui um recado para você. Antes de qualquer coisa, eu queria perguntar se você já abriu a sua conta no Nação BRB Fla. Ainda não? Então abra a sua conta, baixe o aplicativo Nação BRB Fla, ajude o Mengão, é o banco do Mengão. Não se esqueça de utilizar o cupom RAFLA. Amanhã, dia 24 de dezembro, nós vamos sortear 5 camisas do Flamengo. E aí, eu quero te dar 5 motivos para você abrir logo a sua conta. No novo app, o Nação BRB Cartões tem cartão virtual, contestações de compras, aumento automático de limite, parcelamento da fatura e adesão de seguros para acompanhar o Mengão com proteção e segurança em qualquer lugar. Quer cartão melhor que esse? Vai logo abrir sua conta no Nação BRB Fla e use o cupom RAFLA. Grande abraço, saudações, isso aqui é Flamengo!